Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 3.52 do livro do Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Então, é o seguinte, eu mudei um pouquinho o enunciado, né, para não ficar exatamente igual ao do livro, mas a essência é a mesma. Peço que vocês leiam a descrição do vídeo e que vocês tentem resolver antes de assistir. Então, vamos lá, né? Uma embarcação navega com direção ao cais, com uma velocidade constante de 45 centímetros por segundo. Para auxiliar na manobra, um dispositivo de ancoragem é disparado a partir de uma torre situada na borda da água. O ponto de lançamento está a uma altura de 8,75 metros em relação ao convés do navio. O dispositivo é lançado com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus acima da linha do horizonte. Desprezando o efeito da resistência do ar, calcule a distância horizontal d que o navio deve estar da doca no momento exato do disparo, para que o equipamento caia precisamente na extremidade frontal da embarcação. Então eu fiz um desenho aqui, né, de como que vai funcionar. E aí o seguinte, né, o que está acontecendo aqui? O dispositivo de ancoragem vai ser jogado aqui, né, formando esse ângulo θ aqui com a horizontal, e ele vai ter essa velocidade V0 aqui inicial, que é de 15 metros por segundo. E aí, né, então ele vai subir um pouco e vai cair depois, né, ou seja, vai fazer esse movimento parabólico, como a gente já sabe. A aceleração da gravidade aponta para baixo, né, por isso que isso acontece. Eu vou utilizar esses eixos aqui, eu vou colocar aqui no início aqui do movimento, que aí todo movimento em x é positivo, né? Porque o x aponta para cá, o y para cá. Se eu coloco 0 aqui no início, eu estou dizendo que todo x para cá é positivo, certo? E aí é o seguinte, talvez você pense, né? Ah, já sei o que eu devo fazer. Eu vou calcular o tempo de queda aqui desse negócio, né? Desse dispositivo. E aí é só jogar na equação do x para poder descobrir essa distância aqui, né, que o navio precisaria estar, né, a embarcação no caso. Só que não é bem isso. Por quê? Porque o navio, né, a embarcação, ela tem uma velocidade, né? Tá falando aqui que a embarcação ela navega em direção ao cais com uma velocidade constante de 45 centímetros por segundo. E ele quer saber qual é a distância d que ele tem que estar da doca, né, no momento exato do disparo. Ou seja, na hora que dispara aqui, qual a distância que ele tem que estar aqui para poder cair bem na frente dele. Então quer dizer que ele tem que estar mais para cá, né? O barco tem que estar mais para a direita. Porque senão, né, se ele estiver aqui na hora que se ele estiver aqui na hora do disparo, o que vai acontecer é que ele vai continuar andando e o disparo aqui, né, o dispositivo de ancoragem vai cair atrás dele, certo? Então, na verdade, ele tem que estar em uma distância aí, tá? Maior. Vamos dizer, chamar isso daqui só de x, beleza? Então, a gente tem que descobrir essa distância aqui e essa distância aqui. Com isso, né, nós somamos as duas e aí a gente vai ter essa distância d que ele pediu. Então, isso aqui é d, beleza? O que a gente pode fazer, então? Primeiro, né? Note que a velocidade da embarcação, nesse sentido aqui, ó, a velocidade da embarcação, ela aponta para a esquerda, né? E ela é constante. Ele fala que ela permanece com essa velocidade aqui, ó, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso descobrir o tempo de queda, né? Descobrindo o tempo de queda, eu vou saber, eu posso descobrir também qual é essa distância. E como ele tem o mesmo tempo para poder vir daqui para cá, o navio vai ter esse mesmo tempo para poder fazer essa distância x aqui. Então, com o tempo de queda, eu consigo descobrir essa distância e essa distância. Assim, basta eu somar as duas, né, para que eu encontre a distância d. Então, vamos começar a fazer isso aí, né, porque não vai ser muito rápido.
Então vamos lá. Primeiro, como eu vou precisar do tempo de queda, eu vou calcular ele primeiro, né? Ou seja, o tempo que ele demora para subir e para descer. Eu vou fazer isso só no eixo Y, né? Porque fazer um movimento oblíquo desse jeito aqui, considerando as duas dimensões, é mais complicado. Então eu vou descobrir o tempo de queda, né? E depois eu vou descobrir essa distância aqui. Então vamos lá, né? Como eu estou falando que eu vou fazer só em y, então eu vou colocar aqui essa equação. E eu quero descobrir o tempo, então eu preciso de uma equação que tenha o tempo, né? Note que o menos aqui é porque a aceleração da gravidade aponta para baixo, né? E o meu eixo y aponta para cima, tá? Essa equação aqui ela vai funcionar. Tem outras, né? Tem essa equação aqui, por exemplo. Só que para usar ela seria mais difícil, porque a gente não sabe a velocidade final com que ele vai chegar nesse ponto, né? Então não vai ajudar muito e ela não tem o tempo também. Essa outra equação aqui também não vai ajudar muito agora, porque a gente não sabe a velocidade final, do mesmo jeito que não sabia aqui, e a gente não sabe o tempo. Então a melhor equação para usar nessa situação é essa daqui, beleza? Então vamos lá, né? A altura final, eu estou considerando o ponto inicial como esse ponto aqui e o ponto final como esse outro aqui, ó, tá? Então quero saber o tempo de queda. Ou seja, a minha altura final, né, de acordo com os meus eixos, né, coordenados aqui, ó, essa altura em y é zero, tá? Então, zero no lugar do y. A altura inicial é o ponto inicial aqui, ó. Essa altura, eu esqueci de escrever aqui, eu chamei de h. Então, isso aqui é um hzão. Então, isso daqui é hzão, beleza. E aí, a velocidade inicial, quem eu preciso aqui no caso, como eu estou estudando o movimento em y, eu preciso da componente y dessa velocidade aqui, tá? Então, eu preciso do v0y. Só que note que dá para fechar um triângulo retângulo aqui, e esse ângulo aqui é o θ, né, pelos alternos internos. Sendo assim, então, a gente consegue calcular aquele v0y. Note que o v0y, ele é como que eu posso dizer? Ele é o cateto oposto desse triângulo aqui, ó, tá? Então, eu vou usar o seno, porque o seno que aparece o cateto oposto, né? Então, seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o v0y, sobre a hipotenusa, que é o módulo do vetor. Sendo assim, então, o v0y é v0 seno de θ. Então, essa velocidade inicial aqui em y é v0 seno de θ. Não pode esquecer de colocar o t aqui do lado, né? Então, menos meio de gt ao quadrado. Beleza. Então, eu vou passar tudo para um lado, né? Então, vou ficar com meio de gt ao quadrado menos v0 seno de θ t menos h. Então, eu vou ficar com essa equação de segundo grau. Isso, precisamos daquela formulinha lá, né? Para poder resolver. Que é o seguinte. T vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Isso sobre 2a. Aí vamos identificar então, né? O a é esse cara que acompanha o t quadrado, né? Então esse aqui é o a. Esse daqui é o b que acompanha o t, né? E esse daqui é o c, né? Que fica sozinho. Então beleza. Vamos montar aqui.
T, então, vai ser igual a menos B. O B é menos V0 seno de θ, então vai ser V0 seno de θ. Beleza. Aí, mais ou menos, a raiz quadrada, B ao quadrado. Menos vezes menos é mais, V0 ao quadrado vai ser V0 ao quadrado mesmo, e seno ao quadrado é isso aqui mesmo. Beleza. Menos 4 vezes A. O A é meio de G, né? Então, seria isso daqui. E o C é menos H. Então, dessa forma. Só que esse sinal de menos aqui, ele pode multiplicar esse virando mais. E esse 2 com esse 4 pode simplificar virando 2. Então, o que a gente tem é 2GH. Então, é isso aí que fica dentro da raiz. E aqui embaixo vai ser 2 vezes A, só que A é meio de G. Então, é só G. Beleza? Note que nós ficamos com dois tempos, né? Um com sinal de menos, outro com sinal de mais. Talvez você já fale, pega o com mais aí logo, né? Só que tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque às vezes o sinal com menos aqui, né, o tempo com menos, vai ser positivo também, tá? Porque se esse cara dentro da raiz aqui, ó, for menor do que isso daqui, mesmo que você utilize o menos, o tempo seria positivo. Nesse caso, isso não acontece, tá? Nesse caso, o tempo com menos é negativo. Como que eu sei disso? Primeiro, uma das formas de descobrir isso é olhar para a figura, né? O que eu posso dizer aqui o seguinte, ó, eu vou só completar aqui, ó, essa parábola, né? Que não está muito bonitinha, mas dá para entender. Então, olha só, eu perguntei para a equação, né? Ó, me fala aí em que tempo o y é zero, né? Nota que, para a matemática, né, a equação da parábola, a gente vai ter aqui, ó, que o y é zero nesse ponto e nesse ponto, tá? Então, se o y é zero nesses dois pontos, então eu tenho dois tempos em que isso acontece. Só que na minha resolução do exercício, eu considerei que o zero é daqui para frente. Se o zero é daqui para frente, o ponto que isso aconteceria aqui seria negativo, né? Tá? Então, o tempo com menos aqui se refere a um tempo anterior ao início aqui da contagem do tempo, tá? O que teria acontecido antes. Só que a gente sabe que fisicamente isso não iria acontecer, porque tem a torre aqui, não ia ter esse movimento para cá, né? Mas matematicamente a equação diz isso aí pra gente. Mas o que importa pra gente então é só o tempo positivo daqui para frente. Então você pode argumentar isso, né? E uma forma matemática de mostrar isso é como eu fiz no exercício passado, que foi o seguinte: posso pôr que V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, isso é menor que V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Considerando que eu já coloquei os sinais, né? Então, tudo que está aqui na equação é positivo, certo? Porque, olha, o G é negativo, beleza. Mas eu já coloquei o sinal do G aqui, ó, tá? Então, aqui, o G não tem sinal negativo mais, agora ele tem só sinal positivo, tá? Note que o G eu falei que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Uma vez que eu coloquei o sinal dele aqui, acabou. Se eu não tivesse colocado o sinal dele aqui, aí eu tinha que colocar um sinal de menos aqui também, tá? Mas por isso que eu gosto de modelar o problema já colocando os sinais no início das equações, do que eu sei, né? Então, o que a gente tem é isso aí, e observa que esse cara aqui, como todos são positivos, é maior que esse. Só que se eu tirar a raiz quadrada, né, dos dois lados, o que sobra vai ser isso daqui, ó. Ou seja, a gente tem que essa raiz é maior do que isso. Ou seja, se eu escolher o tempo aqui, então, com menos, eu vou ter um valor negativo de tempo. Ou seja, o tempo que se refere anteriormente aqui, ó, tá? E eu não quero isso, eu quero, na verdade, o tempo posterior. Então, eu tenho que utilizar o sinal com um mais, beleza?
Então eu vou apagar isso daqui foi só um rascunho, tá? Beleza. E vou apagar esses tracejados aqui também. Então o tempo que a gente quer é o tempo com mais. Beleza. Aí agora, se a gente tem o tempo de queda agora, né? O que a gente pode fazer? A gente pode descobrir essa distância aqui, né? Vou chamar essa distância de L, tá? Eu chamei a outra de X, então eu chamo essa aí de L. Então, beleza. Olha só, em X o movimento a velocidade é constante, né? Porque não tem aceleração igual em Y. Em Y tem aceleração da gravidade. Se a velocidade em x é constante, então ela vai ser sempre a mesma, do início ao fim. E qual é a velocidade em x? É esse carinha aqui, ó, né? A decomposição desse vetor no eixo x, v0x. Então, a gente tem que descobrir quem é esse cara, né? Note que surgiu um outro triângulo retângulo aqui, né? Ó, tá? Isso aqui é um triângulo retângulo. E agora ele é o cateto adjacente, então eu vou usar o cosseno, tá? Então vamos lá. Ó, vai ser então cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é o V0x, sobre a hipotenusa, que é o V0, igual, tá aqui, beleza? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a gente vai ter que o V0x é, na verdade, V0 cosseno de θ. Mas não adianta decorar isso, tá, gente? Que porque é x é cosseno, quando é y é seno. Não, não é assim, porque se o ângulo estiver num lugar diferente aqui, isso muda, tá? Então vamos lá. Tem que saber calcular o seno e o cosseno a partir de um triângulo retângulo. Então agora eu vou tentar descobrir essa distância L. Só que, como em x a velocidade é constante, né? Se eu tivesse aquela equação assim, x igual a x0 mais v0x t mais meio de axt quadrado, eu já falei que em x não tem aceleração. Então, isso daqui é zero, tá? Eu vou trocar esses caras aqui, ó. Vou trocar esse aqui com esse, porque eu tô achando esquisito usar L para esse, sendo que eu tô calculando aqui em x agora, né? Então, eu quero descobrir o x. Quanto que é esse x, tá? Eu coloquei a posição inicial como zero, tá vendo? Aqui no início do movimento, ó, é zero, né? Que é de onde parte. No eixo x é zero, no eixo y é h. Mas aqui no x é zero, então a posição inicial eu posso zerar ela. E aí, eu tenho então que o x vai ser simplesmente v0x, que eu já calculei aqui, que é v0 cosseno de θ, vezes o tempo. E o tempo eu já calculei também, que é o tempo de queda, já que o tempo de queda é o mesmo tempo que ele demora para poder fazer essa distância, certo? Porque ele sobe no eixo Y e desce até aqui embaixo. Mas no eixo X ele faz esse movimento, por isso que acaba sendo um movimento parabólico. Então, o que a gente vai ter vai ser que x igual a cosseno de θ vezes o tempo. É V0 cosseno de θ, né? Deixa eu colocar o V0 aqui. E aí, então, é só copiar esse tempo aqui. Pronto, essa aqui é a distância em x, tá? E aí, a distância em, agora, L, né? Essa distância aqui, como que a gente pode descobrir ela? Olha, o V, ele tá constante, né? Aqui também, essa velocidade aqui, né? Esqueci de escrever aqui, é VB, tá? Então, é essa velocidade.
Se é constante, acontece a mesma coisa que aconteceu aqui, ó, tá? Vai acontecer a mesma coisa. Então, a única coisa que eu vou ter vai ser um x, que vai ser, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer igual tá aqui, tá? Fazer igual tá aqui, ó. Vou usar essa figura aqui como para poder interpretar. Então, a posição inicial do barco aqui, ó, é L mais X, né? Então, a posição inicial é L mais X. Então, vamos só escrever aqui x igual a x0 mais v0 xt mais meio de ax t ao quadrado. Não está acelerado, então esse termo aqui vai embora. Aí esse v0x é o vb, tá? A posição final, aonde que ele termina? Ele termina aqui, então é x, né? A posição final é só x. A posição inicial é x mais L. Não sei se vocês entenderam o que eu estou fazendo. Ó. A posição inicial do barco, de acordo com esse sistema de eixos, é x mais L. A posição final é só x. E lembrando que a velocidade aponta no sentido negativo do eixo x, né? Porque o x aponta para a direita e o VB aponta para a esquerda. Então, para poder estar certo, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui. Então, agora está certo. Então, vamos lá. Ó. Vou passar o que é negativo para esse lado, passar o que é positivo para o outro. Então, vai ficar VB, T. E aí, a gente vai ter x mais L. E esse x aqui eu vou passar para o lado de cá. Então, menos x. Então, x corta com x. E a gente tem, então, né, que L é igual a VB vezes T. Né, que T é o mesmo tempo de queda, porque o barco tem esse mesmo tempo para poder fazer uma distância L aqui, para que o dispositivo de ancoragem caia na frente dele. Então, o L é dado por isso. Ou seja, né, vou colocar aqui, VB, que é a velocidade em B que foi dada, né, que é os 45 centímetros por segundo, vezes tempo. O tempo, acho que eu já tenho ele aqui, é isso aqui. Assim, como a resposta que a gente quer é o D é o X mais o L. Então é só somar os dois, né? Então o D é o X mais o L. Ou seja, é esse cara diminuir ele mais esse cara. Aí note que o tempo aparece duas vezes, né? Essa expressão aqui do tempo aparece duas vezes, então a gente pode pôr ela em evidência, e aí a resposta final, então, vai ser V0 cosseno de θ mais VB vezes esse cara aqui. Então, essa é a distância D. Ou seja, a embarcação precisa estar a essa distância aqui, ó, do cais,
enquanto é lançado, né? Que aí ele vai ser lançado, vai fazer esse movimento, enquanto isso ela está andando essa distância, a embarcação, né? E aí, pronto, os dois se encontram nesse ponto, tá? Então é isso aí que a gente calculou, vamos verificar se as unidades estão corretas, né? Aqui dentro da raiz, ó, isso daqui é metro por segundo, vai ficar metro por segundo ao quadrado. Aqui é metro por segundo ao quadrado, e aqui é metro, então vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado, igual aqui. E aí, isso dentro da raiz quadrada, né, depois que tirar da raiz quadrada, vai ficar só metro por segundo. Aqui é só metro por segundo, seno não tem unidade. Então, a gente tem metro por segundo em cima, dividido por metro por segundo ao quadrado, né? E aí, metro por segundo ao quadrado aqui, a gente vai ter que metro corta com metro, segundo com quadrado, e aí fica, então, 1 sobre 1 sobre 1 sobre S. Só fazer aquele negócio lá, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que a gente vai ter segundos, tá? E aí, esses segundos vai multiplicar por isso daqui. Só que isso aqui é velocidade, então é metro por segundo. Isso aqui é metro por segundo também. Somando dá metro por segundo, e aí a gente vai ter metro por segundo vezes segundo, de forma que os segundos se cancelam, sobrando só metro, que é a unidade de distância, como nós devemos ter, tá? Talvez você pode chegar e falar assim, não, tá errado, porque essa velocidade aqui, ela foi dada em centímetros por segundo. Aqui, ó, tá? É só passar para metros, né? Que vai dar a mesma coisa, beleza? Então é isso aí. Então agora eu vou substituir números, né? Pra gente ver quanto que vai dar essa brincadeira aí. Ó, essa velocidade inicial aqui, se eu me lembro bem, é 15 metros por segundo. O cosseno é de 60 graus, eu acho. Deixa eu ver aqui. Isso, 60 graus, 15, é isso mesmo. Então, 60 graus mais a velocidade aqui já esqueci. Ah, tá, é 45 centímetros por segundo. Aí talvez você pensa, né? Ah, é só multiplicar ou dividir por 3,6. Não, isso daí é para passar de quilômetros por hora para metros por segundo ou de metros por segundo para quilômetros por hora. Aqui é outra história, tá? 1 centímetro é 100 vezes menor do que 1 metro. Então, 1 centímetro é 0,01 metros, tá? Então, o que a gente tem, na verdade, é isso, que é a mesma coisa, né? Que 0,45 metros por segundo, tá? Então, vou colocar aqui 0,45 metros por segundo. Note que fazendo essa transformação aí, a gente já colocou no sistema internacional, né? Aí agora a velocidade aqui 15 metros por segundo, vezes seno de 60, mais a raiz quadrada de 15 ao quadrado é 225 metro quadrado, segundo quadrado, seno ao quadrado de 60 graus, mais 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vou ter que diminuir esses caras aqui, porque está ocupando muito espaço. Metro por segundo ao quadrado, vezes os 8,75 metros. Eu acho que é isso mesmo. Então, só para finalizar aqui, dividir isso por 9,8, né? Segundos, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver só se a altura é 8,75 mesmo. É isso mesmo. Então agora, só substituir na calculadora e ver o que vai dar. Só um momento. Então o resultado é que 25,5 metros. Então essa distância D aqui, né? Que ele tem que estar, né? A distância total que a embarcação tem que estar é 25,5 metros, tá? Que aí ele é jogado, né? Ele vai começar a subir, depois vai cair enquanto se movimenta para a direita, né? E aí a embarcação vai ter esse tempo para andar essa distância aqui
para os dois se encontrarem nesse ponto, beleza? E tem outras informações que você pode calcular, por exemplo, você pode tentar descobrir qual é a velocidade, né, que ele vai chegar nesse ponto, tá? Não o barco, né? A embarcação vai chegar com a mesma velocidade porque ele não está acelerado. Estou dizendo a velocidade do dispositivo de ancoragem, tá? Você pode calcular essa velocidade em x, que a gente já sabe qual que é, né? Já que não tem aceleração em x, e pode calcular essa velocidade em y. Fazendo isso, você consegue descobrir o módulo desse vetor, consegue descobrir o ângulo desse vetor. Outra coisa que dá para você fazer também por exemplo, em vez de usar esse sistema de eixos aqui, você usar outro sistema de eixos. A resposta no final tem que ser a mesma. Então, esse aí é o tipo de coisa que você pode tentar fazer para conseguir entender melhor como que funcionam esses exercícios de física, beleza? Então, por hoje é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido resolver, né? E valeu, até a próxima.